Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no jogo aberto. Renata Fã e Denilson falando sobre a vitória do Mengão ontem contra o Cruzeiro. O Flamengo dispara na liderança do Brasileirão. Um trecho também do pessoal da ESPN Brasil. Deixar os créditos aqui na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Flamengo. Mengão. Jogo bom, hein? O Cruzeiro faz uma campanha interessante na Série A, mas não deu. O Mengão venceu por 2-1. Mais uma vitória. Tinha tropeçado contra o Juventude, se recuperou aquela coisa toda e é líder da competição. A gente vai contar essa história e depois vamos falar de Gabigol. Gabigol? Gabigol. O braço falou. Mas... O Cruzeiro com o objetivo de abrir vantagem na ponta da tabela, enquanto o time mineiro lutava para se manter entre os 6 primeiros. O rubro-negro saiu na frente em jogada que começou com Gerson. O volante avançou livre e encontrou Pedro. O camisa 9 mandou no canto direito de Anderson. É o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. A Raposa cresceu no jogo. No fim do primeiro tempo, o meia Matheus Pereira deixou tudo igual. O camisa 10 chutou colocado de fora da área. O time de Minas ensaiou uma pressão nos minutos finais da primeira etapa, mas o jogo foi para o intervalo empatado. Anderson começou o segundo tempo salvando o Cruzeiro. Gerson tocou na saída do goleiro depois de erro de Matheus Pereira. Bruno Henrique também chegou com perigo. Os visitantes começaram a ter espaços e arriscaram com Matheus Pereira e Lucas Silva. O momento do Cruzeiro era melhor, mas Gerson acabou sendo derrubado por William. Falta perigosa. Luiz Araújo foi para a cobrança e Fabrício Bruno, de cabeça, colocou o Flamengo novamente em vantagem. É a lei do ex fazendo efeito, já que o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro. O Fla passou a apostar nas jogadas aéreas. Dessa forma, Davi Luiz tentou o terceiro. No fim do jogo, Braulio sinalizou pênalti nessa disputa entre Robert e Ayrton Lucas. Mas o árbitro revisou o lance no VAR e anulou a penalidade e o cartão amarelo. O Cruzeiro ainda tentou o empate, mas ficou nisso. 2-1. A equipe de Fernando Seabra saiu do G6. Fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente jogando na casa deles e tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. Líder absoluto do Brasileirão, com 27 pontos, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar mais uma equipe de Belo Horizonte. Dessa vez o Atlético Mineiro na Arena MRV. Para essa partida, Tite deve contar com o retorno do volante Eric Pulgar, já que o Chile foi eliminado da Copa América. Gabigol deve seguir fora. Aliás, ainda não se tem certeza de que o jogador vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição. O atacante ficou fora da lista de relacionados contra o Cruzeiro, afastado pela diretoria por conta das declarações do próprio empresário. O agente admite trabalhar para facilitar a saída de Gabigol do Flamengo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo, tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A partir de hoje, Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Essa última proposta na minha cabeça foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Bom,
ir contra o Flamengo é um problema, porque é um time bem estruturado, não sofre com tantos problemas financeiros, tem uma condição ideal para negociar. E se o Flamengo quiser, ele pode endurecer com o Gabigol. Ano que vem, pelo que a gente percebeu nas palavras do Marco Braz, é aquela história, já se ele quiser jogar no outro time, se ele quiser aceitar outra proposta, mas agora só se tiver dinheiro para ele sair, porque você não vai deixar um concorrente com uma munição como o Gabigol. Ô Loirão, e tem mais, né? Assim, o Gabigol é tão... Como é que, né? A gente fala no futebol largo, né? Tem muita sorte, né? E nesse caso não tem muita sorte porque o Flamengo tá líder do Campeonato Brasileiro, jogando bom futebol. O cara da posição dele, que é o Pedro, enfim, é o principal jogador desse sistema ofensivo, porque se a situação é diferente, Flamengo mal, torcida ia pedir Gabigol, e aquela cobrança da imprensa para ele jogar e tudo mais, e aumentar essa responsabilidade da gestão do Flamengo em fazer a renovação e aceitar o que o Gabigol pede, porque pelo que a gente está sabendo, foi 1 ano de contrato oferecido, ele recusou, ele quer 2 anos de contrato, só que a fase do Flamengo está tão boa, como eu falei antes, líder do campeonato, torcedor não está tendo saudades, se pode dizer assim, do Gabigol, aí a situação dele fica mais delicada. Bom, agora a gente vai saber mais sobre esse problema todo. Gabigol fica ou não fica no Flamengo? Quais são as propostas que chegaram? O que está acontecendo neste momento? E o Igor Dorileu, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, está na Gávea para trazer esses detalhes. Igor, para você, bom dia. Que coisa, o torcedor também fica apreensivo para saber se o Gabigol continua, se vai seguir no Flamengo ou se tem alguma proposta muito boa por ele. Vai, ser Flamengo é muito bom. Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa novela envolvendo o Gabigol, ele ficou de fora dessa partida de ontem contra o Cruzeiro, como a gente viu. O que já está definido é que ele não vai viajar para a partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O atacante que tem contrato somente até o fim da temporada com o Flamengo. Então, a partir de hoje, já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas a gente sabe que o empresário dele vem tentando costurar uma saída já nessa janela de transferências. A gente viu também que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, parou na zona mista do Maracanã para dar explicações sobre esse caso do Gabigol. Explicou porque ele não vem sendo relacionado para não completar a 7ª partida e assim ficar impedido de atuar por outra equipe na Série A, e disse que até agora o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, mas que só vai liberar o atleta em caso de uma compensação financeira. Lembrando que o Gabigol vem atuando graças a um efeito suspensivo. Ele que foi punido por tentativa de fraude de exame antidoping e ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Pode ser suspenso até abril do ano que vem. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez o Flamengo se afastar de uma renovação com ele, um dos motivos extra-campo. O fato dele ter sido fotografado vestindo a camisa do Corinthians também foi um outro fator. E, inclusive, a gente sabe que o Corinthians é um dos interessados na contratação do atleta, além do Corinthians. O Palmeiras, o Santos e o Grêmio buscaram informações sobre o jogador, mas até agora nenhuma proposta chegou ao Flamengo. Outro clube que vinha sendo ligado ao Gabigol era o Cruzeiro, mas ontem no Maracanã o CEO do clube, do time mineiro, Alexandre Matos, garantiu que o Cruzeiro não vai fazer proposta por ele. Bom, Renata, vamos aguardar então os próximos capítulos dessa novela, mas o que está cada vez mais claro é que o ciclo do Gabigol no Flamengo está realmente chegando ao fim. Volto com vocês. Obrigada, Igor. Que coisa, né? Uma história linda que não vai se apagar. O que ele já fez pelo Flamengo, os títulos que conquistou, o Gabigol é um dos jogadores mais importantes nessa vida longeva do Mengão. Agora, o que eu quero falar com você é sobre o jogo, porque enquanto o imbróglio Gabigol permanece em alta, o Pedro está em alta dentro de campo, chegou a 24 gols na temporada, é um cara diferenciado que quando tem a oportunidade, ou ele faz os gols ou ele dá assistência. A gente viu que o outro gol do Flamengo foi do Fabrício Bruno, lei do ex. Muita gente não lembra, mas ele também jogou, fez a base do Cruzeiro, não é? Sim. Então, 2-1 diante de uma equipe que está começando a incomodar. Os mineiros estão com um bom futebol. Bom futebol. Até surpresa ver o Cruzeiro na posição que está, jogando o futebol que está jogando. Time mais leve. Esse Willian lateral, para mim, acho que é o melhor lateral até esse momento do Campeonato Brasileiro. Que era do Inter. Que era do Inter, que ele machucou, teve uma lesão, ficou um bom tempo sem jogar, mas ele vive um momento muito bom. Me arrisco dizer que é o melhor lateral hoje do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, muito regular, o que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, provavelmente nessa fase do Cruzeiro. É um time que se expõe muito, né? Porque tem essa característica. O Verón
dar essa velocidade. Esse meia, Matheus Pereira, também é um jogador muito bom e foi um dos melhores da rodada, Loirão. E o Matheus Pereira, não sei se por enquanto não é candidato a craque do campeonato, hein? Porque tá jogando muita bola. Muito, Agora eu quero falar da parte... Os destaques do Flamengo durante a Copa América. O Gerson, com 1 gol e 2 assistências, acho que mais também do que os números, a atuação, né? O contexto dele nos jogos. O Luiz Araújo com 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, o Gerson, Cruzeiro, depois aí nesse segundo semestre. O Pedro e a Vicky voltam ainda no Sport Center pra gente... Os destaques do Flamengo durante a Copa América. O Gerson, com 1 gol e 2 assistências, acho que mais também do que os números, a atuação, né? O contexto dele nos jogos. O Luiz Araújo com 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, que é chover no molhado, 3 gols e 3 assistências. Eles atuaram nas 6 partidas no período. Me chama muito a atenção o Gerson, né? Porque o Gerson é aquele cara que sai como um deus, né, do Flamengo. Ele volta com a expectativa do mesmo Deus e não foi. E aos poucos a gente tem visto esse Gerson, que é muito influente no jogo, sendo muito influente com a camisa do Flamengo, Marra. Sim, e o interessante é que a gente não conseguiu ver juntos, bem, em momentos bons, Gerson e De La Cruz. É verdade. Muitas vezes a gente vê o De La Cruz cresceu, nossa, como ele assumiu a responsabilidade de conduzir o time desde lá de trás. Não tinha o Gerson, estava fora. E aí o Gerson assume a bronca e vai muito bem. E esses 2 jogadores jogam no mesmo time. Que a folha de pagamento é do Flamengo. Então acho que o Flamengo ainda vai crescer bastante na competição e hoje já é o líder de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Pedro, que aparece ali. Gente, o Pedro deve ser hoje, eu posso estar esquecendo de alguém, Pedro deve ser o jogador mais importante do futebol brasileiro, né? Aqui. O melhor atacante, pelo menos, ele é. É incrível como ele é. O melhor atacante que já responde muito pelo que é o que a gente aqui no Brasil gosta de futebol, né? Ele vai bater 50 gols no ano, se mantiver essa média, né? E a gente tá agora, exatamente no meio do ano, e ele não para de fazer gol. Não para. E ele cresce tecnicamente, a gente está vendo ali o lance, né, dele tentando dar uma assistência, né, pro Luiz Araújo, um toquezinho de primeira. O lance do gol é a presença dele, porque muito jogador ali dá uma penteada e tal. Ele não, ele sabe a passada que ele tá, ele sabe onde está o Anderson. Parece que ele dá até um pulinho assim, na caminhada, né, para chegar na hora certa. Para chegar perfeito na bola, né? Inteiro na bola. É incrível como esse cara tá sobrando no futebol brasileiro, né? E assim, mas me chama a atenção, Mário, o Luiz Araújo. E como a Mari Spinelli falou, o Gerson ele já estava bem, não estava? Tá. Já estava. Melhorou, concordo que melhorou. Sim. O Pedro faz gol desde o começo, desde que nasceu. Provavelmente. E o Luiz Araújo era quem tinha perdido espaço no time e voltou. E ele tem sido importante também. Eu ia destacar ele também. E é curioso porque, assim, o Tite, ele tenta... ele até que insiste um pouco, algumas partidas com o Luiz Araújo de um lado, né, e o Cebolinha do outro, nessa intenção de ter os, entre aspas, 2 pontas para utilizar muito esse corredor, os 2, né, de cada lado. E aí, depois, uma outra configuração, enfim, o Luiz Araújo ele acaba perdendo espaço. Mas, para mim, é muito marcante a partida que ele entra contra o Amazonas, que o Flamengo venceu de 1-0, o jogo da volta, que o jogo estava de uma lentidão absurda, o Flamengo pouco produzia, pouco acelerava a partida, e a entrada do Luiz Araújo dá isso para o jogo. Ele entra no minuto 68, o gol do Pedro sai 10 minutos depois, assim, e ele entra, já tem uma finalização, ele dá um outro ritmo para a partida, e ele não diminui esse ritmo, entrando como reserva ou entrando como titular. Ele é o jogador dessa arrancada, ele dá muitas opções para o Flamengo, só que daí ele entra também numa rotação de que vários jogadores estão se destacando no momento, né? Então o coletivo do Flamengo fica muito forte. Nitidamente, assim, dá para notar que a média de altura do Flamengo e do Cruzeiro era diferente. Verdade. Até quem estava no estádio, eu estava vendo ontem alguns jornalistas publicando que era notório, assim. Claro que não sei exatamente quando você pega ali a fita métrica qual que é essa diferença. Mas que o Flamengo tem aproveitado muito a bola parada, não foi só contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, o gol do Davi Luiz. Não.
Ontem o Fabrício... E assim, teve logo em sequência aquela jogadinha do Fabrício Bruno pro Davi Luiz dentro da área, parecendo futebol. E essa jogadinha acontece com o Léo Pereira, acontece com outros jogadores rodando. O cruzamento do Luiz Araújo, que é na medida que é até um balãozinho, né? Parece, o Fabrício Bruno se movimentando certinho pro gol, depois uma bola do Fabrício Bruno jogando pra área pro Davi Luiz dar de cabeça. Tem sido também... Foi muito alto. Foi muito alto. E essa foi uma tabela de cabeça. Isso, dentro da área, assim. Então, dá pra ver que... Por exemplo, contra o Bahia, que a coisa não aconteceu pelo chão, mas o Flamengo tem encontrado essas saídas que isso, obviamente, é treinado, Marlon. Sim, obviamente. E é uma característica do trabalho do dia a dia do Tite, né? Faz isso muito bem feito. Até mesmo o gol, aquele gol que a gente viu recentemente... Quanto jogo, né? Do Guilherme Arana pela Copa Libertadores contra o Caracas, no escanteio baixo, e que a gente mostrou aqui um gol do Stones, do City contra o Liverpool. O Flamengo já havia feito também, só que do outro lado, com o Léo Ortiz. No início, há algum tempo. Com o Léo Ortiz, eu acho. Então, é um trabalho muito bem feito e dá muito resultado. Porque você pensa assim, isso é frufru, você trabalhar jogada de bola parada. Cara, jogada de bola parada... Você ganha jogos. Claro. E outra, você muda o panorama de uma partida. E outro dia, quando o Flamengo sofreu um gol assim, o Tite falou, acontece, tá? O Matheus, não, a gente tem que melhorar. Isso. Que é quem treina, né, esse tipo de jogada. Agora, o Marra falou do nome que talvez reflita exatamente o porquê do Flamengo estar na liderança, que é o Léo Ortiz. Por quê? Não só pela maneira como o Flamengo contratou jogadores e tem o elenco, mas como o Tite sabe montar, encontra soluções para a equipe, mesmo com tantos problemas, porque ele tem muitos problemas. Sim. Mas mesmo assim, você vê, o Léo Ortiz, ele coloca em uma posição que não era que qualquer um imaginaria. E até aproveitando o pessoal da base, não só o Lohan, mas o Verton, que entrou ontem, entrou bem, não foi? Sim. Acho que a comissão tem muito mérito nessa liderança, não tem, Mari? Claro que tem. E o Flamengo, ele tem mérito em buscar essa comissão, porque outros treinadores com qualidade também, falando desse Flamengo, né, até do recorte do Jorge Jesus para cá, já tentaram algumas coisas e quando você tem alguém do tamanho do Tite dessa comissão, você vende a ideia, né? Assim, o jogador, ele tá experimentando isso com um dos melhores também. Então, a direção do Flamengo tem muito mérito em ter buscado o Tite, em ter, enfim, toda a comissão dele que tem essa capacidade e ele encontrando alternativas e também abrindo mão, né? Até de questões ali que para ele era tão importante, enfim, de jogo, ele entendendo o momento do Flamengo com as ausências de Copa América, enfim. Então, é mérito do Tite e dos jogadores também. Só uma coisa assim que às vezes fica parecendo, né? Assim, falando do Flamengo. A gente sabe que tem outros clubes que estão muito desfalcados. Sim. A questão toda, e tem outros clubes que estão sofrendo. O Flamengo perdeu muitos jogadores para a Copa América. Sim, é uma realidade de outros clubes também. A questão que merece um ponto de observação é o Flamengo sabia que isso ia acontecer e se antecipou. Se movimentou. O Flamengo aumentou um elenco que talvez em outras situações não fosse necessário aumentar. E mesmo assim está sofrendo com isso ainda. E mesmo assim está sofrendo, só que sofre menos porque contratou antes. É verdade. Sim. Planejamento, né? Ô Mari, você que é uma pensadora e que entende a cabeça do torcedor. A gente está no ar, Bruno. Não, mas eu posso fazer esse elogio para Mariana. A cara dele. Por que a torcida do Flamengo não cobra mais o futebol como cobrava? Porque, por exemplo, o Flamengo foi campeão com o Ceni, com o Dorival, mas tinha sempre a cobrança do time do Jesus, que a Mari Pereira lembrou. Nesse mês não teve essa cobrança. Por quê? Eu, na minha... Pensadora, já diria. Não, mas agora falando sério, eu acho que tem alguma coisa a ver com como o jogo se apresenta. Eu não sei explicar se parece ser algo de intensidade, mas não é aquela intensidade que faz 5, 6, 7 gols. Parece ser uma coisa assim, um Flamengo que acelera. Tinha jogos do Flamengo que parecia que os caras não estavam correndo. Era desesperador. Com o próprio Tite, né? Com o próprio... O jogo contra o Amazonas, o primeiro. A bola ia, voltava. O torcedor dentro do estádio, ele falava, gente, não vai ter uma oportunidade. Eu acho que esse Flamengo, mesmo que ele não amasse, porque teve um momento do jogo que o Cruzeiro foi muito bem e deu um calor danado, o Flamengo, de repente, ele acelerava uma bola, chegava no ataque, chutava uma bola cruzada. Como foi com o Bahia também, né? Dava a sensação de que a coisa estava andando. O time estava querendo. E eu acho que, para além da intensidade do jogo, é a postura dos jogadores também, né? É um momento
é crucial para esses atletas que o Tite tem utilizado, principalmente os reservas, mostrarem serviço. Então, assim, não é a certeza de que, por exemplo, o Lohan vai ter muitas oportunidades depois como titular, com a volta do Arrascaeta, por exemplo. Assim. O Léo Ortiz, com a volta do Pulgar, depois que tudo se reorganiza no Flamengo, entre aspas, né? Então, assim, acho que o momento também desses jogadores mostrarem serviço, eles estão aproveitando. E é o Flamengo com intensidade, esses jogadores com intensidade, e não precisa amassar. O jogo, ele se torna interessante. Sim. O Flamengo está competindo. E da mesma maneira que eu acho que o torcedor rubro-negro tem a consciência de que após esse período o time vai ficar mais forte, o cruzeirense também tem muito disso. Mas aí eu vou fazer a mesma pergunta do pensador para o Mário Marra. Eu vejo alguns torcedores do Cruzeiro reclamando também do Seabra. Não. Eu acho... eu tenho visto o Cruzeiro esbarrando... Tipo, ontem ele teria totais condições de vencer se tivesse já com seus jogadores. Eu acho que é muito mais uma questão individual de peças do que necessariamente de modelo de jogo. O Cruzeiro jogava bem contra o Bahia, teve um jogador expulso. Jogava bem contra o São Paulo, teve um jogador expulso. Verdade. Ontem ele jogou contra o Flamengo no Maracanã. E não sentiu. O Cruzeiro jogou bem. E saiu perdendo, né? Forte. O Cruzeiro joga bem. Campo muito forte. E aí, olha, meio de campo. Aí tem a coisa da altura, né? Ramiro e Romero e Lucas Romero são mais baixos, né? O Lucas Silva é um jogador que não é um gigante, mas é mais alto. Mas esse meio campo todo pode ser mudado. Todo. O Cruzeiro joga bem hoje, Kaique, que já jogou bem no meio de semana, ontem de novo jogando bem, e são descobertas do dia a dia do clube, de alguém que está lá, que está vendo o que está acontecendo. O Marlon perdeu espaço. A gente está elogiando tanto o Marlon perdeu espaço para o Kaique, que tem jogado bem mesmo. E do outro lado o William também, né, se apresentando. Se confirma cada vez, né? O Verón voltou a jogar bem, né? Voltou a jogar bem, o Matheus Pereira é diferente, completamente diferente. O Robert entra, ele tem a infelicidade do lance do pênalti e tal, mas ele entra oferecendo velocidade pelo lado. Eu acho que a gente tem que elogiar muito o Cruzeiro. O Vitinho entrou na reta final do jogo, mas também é um nome que começa a aparecer aí, né, Mari? Porque quando você vai pensar no meio de campo do Cruzeiro, eu tô pegando aqui certinho só a lista de reforços para não esquecer, mas é Matheus Henrique entrando no meio, o Wallace entrando, aí tem o Matheus Pereira contratado já. Mas é forte. Galera, é isso, pessoal, falando sobre a vitória do Mengão ontem contra o Cruzeiro. Vitória muito importante, mais 3 pontos no Brasileiro. O Flamengo dispara na liderança, dependendo ali do resultado do jogo do Palmeiras hoje contra o Corinthians. Se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo mantém aí essa diferença, líder isolado do Brasileiro. Mas vamos aguardar no restante da rodada. Ontem foi uma vitória muito importante, o Cruzeiro deu trabalho, mas o Flamengo, mesmo com muitos desfalques, um time bastante desfalcado assim mesmo, fez um bom jogo e conquistou esse resultado muito importante, né? Os 3 pontos se isolando na liderança do Brasileiro. Pedro jogando muita bola, né? O cara joga demais, marcando mais um gol ontem. O Gerson, que é um dos melhores jogadores do Flamengo, principalmente aí nesse período de Copa América, né? Que o Flamengo está sofrendo bastante com desfalques aí, com jogadores convocados. O Gerson está jogando demais. O garoto Lohan ontem foi criticado ali por parte dos torcedores, mas é natural, né? O garoto é muito jovem, tendo oportunidades agora no time titular do Flamengo, é natural ele dar essa oscilada, mas eu acredito que ele vai dar a volta por cima e nos próximos jogos já pode voltar a jogar um bom futebol, né? Mas o Flamengo jogou bem demais ontem, conquistando esse resultado importante, e agora é focar na sequência aí. Próxima rodada pega o Atlético Mineiro fora de casa, lá na Arena MRV. O Flamengo chega aí embalado e vai com tudo em busca dos 3 pontos contra o Galo para se manter na liderança do Brasileirão. Deixa sua opinião aqui abaixo. Está feliz, está contente com a fase que o Flamengo está vivendo? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.